Hello, aqui é a Babs do Açúcar de Melancia e esse vídeo é para você que está completamente perdido em relação a esses babados que estão saindo sobre o P. Diddy, você não tá entendendo nada, tem Beyoncé no meio, tem Jay-Z no meio, tem Justin Bieber no meio, mas não se preocupe que nesse vídeo eu vou fazer um resumão de tudo isso e você vai finalmente entender esta fofoca. O P. Diddy, ou Puff Daddy, ou Sean Combs, como é de fato o nome dele, é um rapper e produtor norte-americano. Ele tem uma gravadora chamada Bad Boy Records e ele é extremamente bem sucedido. Ele trabalhou com inúmeros artistas, ele tem inúmeros hits. O pessoal aí que já não é mais tão jovem deve lembrar do hit Last Night com o P. Diddy. E ele é tão bem sucedido que em 2022 ele se tornou um bilionário. E onde está o problema? O problema é que além de ser um rapper muito bem sucedido, a princípio, supostamente, ele também é um criminoso. E meio que todo mundo sabe. Um dos casos mais famosos envolvendo supostamente o nome do Diddy é a morte do Tupac. O Tupac é um rapper que até hoje é considerado por muitos um dos maiores da história, assim, o melhor rapper da história. Ele é uma lenda. E ele foi morto lá nos anos 90 a tiros na frente de um estúdio de gravação. A história que corre é que foi o Diddy que mandou matarem o Tupac. Formalmente, a investigação desse crime não deu em nada. Deixaremos detalhes sobre essa história para outro vídeo, porque é uma história à parte. Mas pro pessoal que tá ali no meio, não é segredo, sabe, que foi o Diddy. Inclusive, o Eminem tem uma música, que é um disco que ele fez lá pro Machine Gun Kelly em 2018, que ele menciona isso. É o tipo de situação que todo mundo sabe o que aconteceu, mas ninguém tem como provar. Então fica por isso mesmo. Além dessa situação, o Diddy sempre foi muito conhecido pelas festas que ele dava em suas casas. Festas essas que estão sendo chamadas pela polícia de freakouts. Porque, além do clássico bebidas e drogas, que é o que a gente sabe que acontece em toda festa envolvendo famoso, nessas festas em particular aconteciam muitas coisas erradas. Tinham quartos nessas casas que eram específicos para as pessoas ficarem mais íntimas ali, só que nessa história nem tudo era consensual. Muitas pessoas, não só mulheres, foram abusadas nessas festas. Foram drogadas e abusadas. E agora tá aparecendo um monte de fotos de pessoas nessas festas. Só que isso não quer dizer nada, porque muitas pessoas iam nessas festas. Eram o point ali dos famosos. As pessoas que iam não necessariamente estavam fazendo coisas erradas. Porque eram festas, assim, que começavam normais, tudo legal, tudo lindo, e eventualmente lá pelas tantas começava a acontecer um monte de coisa errada, principalmente dentro desses quartos. Dizem, inclusive, que muitas dessas coisas erradas que aconteciam eram filmadas, para que eles conseguissem ameaçar ali as vítimas e elas não denunciassem eles depois, com medo, né, de que essas imagens vazassem. A questão é, não era todo mundo que participava dessas coisas erradas, mas tinha gente que participava. E aí, quem de todos esses famosos que foram até essas festas participaram das coisas erradas? Não sabemos. E tinham pessoas que estavam ligadas ali ao Diddy que eram obrigadas a fazer coisas erradas. Tinha gente que era obrigado a abusar de mulheres, a drogar elas, a abusar elas, senão eles perdiam o contrato. Então, ou eles faziam o que o Diddy queria, ou o Diddy encerrava o contrato dela com as gravadoras, seja com a dele ou de outras pessoas. Tipo assim, o cara acabava com a carreira de quem não fizesse o que ele mandava. Então tinha muita gente ali que fazia coisas erradas amando do P. Diddy. E tudo isso não é muito segredo, as pessoas sabiam, não era assim algo que eles super escondessem. A fofoca corre, os famosos se conversam. Então, meio que todo mundo sabe que isso acontecia, só que ninguém fala nada e ninguém era nem louco de denunciar ele e arriscar colocar a própria vida e a própria carreira em risco. É aqui que nós precisamos mencionar a Jaguar Wright. A Jaguar é uma rapper norte-americana que chegou a trabalhar ali com Jay-Z, que é parça do P. Diddy, eles são parça, tá? E ela sempre andou ali no meio dessa galera. E, eventualmente, ela começou a ver essas coisas erradas acontecendo e ela começou a expor, ela começou a hablar sobre todas essas coisas erradas que ela via acontecendo e que ela ficava sabendo. Ela também disse que sofreu pessoalmente com isso. Você pode ver em vários vídeos no YouTube, tem vídeos enormes dela hablando muito. É só digitar o nome dela aí na barra de pesquisa do YouTube que você vai ver um monte de vídeo dela. Eu assisti alguns, mas tem vários, ela fala muito. Num desses,
ela fala que ela foi abusada numa dessas festas por um cara que tava ficando bem famoso ali, que tava crescendo, participava de um grupo que disse que era muito legal, muito talentoso. O cara filmou, o cara drogou ela, abusou dela, filmou, só que no outro dia ele se arrependeu e entregou a fita pra ela. E por isso, por ele ter se arrependido e entregado a fita pra ela, ele acabou perdendo o contrato mesmo assim e perdeu a carreira. Sumiu do mapa, ninguém nunca mais viu ele em termos de mídia, de carreira. Ela não revela o nome, ela não fala quem é, ela é uma pessoa bem correta aí nesse sentido. E ela faz isso há tempos. Só que o pessoal lá dos Estados Unidos não dava bola pra ela. O pessoal taxava ela de doida, falava que ela tinha inveja, que ela só tava falando essas coisas porque ela tinha inveja do sucesso do Diddy, que era tudo mentira, que ela tava inventando. Aí o pessoal também pedia provas, só que claro que ela não tem provas. Todas as provas em relação a isso são as coisas que as pessoas falam, porque ou elas viram ou elas viveram, né? Não tem uma prova mais substancial além do testemunho das pessoas. E o que tem coisa ali do jeito que ela fala que parece que tem provas, assim, fitas de vídeo e tal, diz que ele gravava muito, tinha muitas câmeras na casa dele. São provas que ou as pessoas não têm em mãos, ou elas não são nem doidas de denunciar e correr risco, porque o cara é perigoso. E muito provavelmente tudo que a Jaguar sabe, além do que ela viveu, né, porque ela tava ali no meio da indústria, depois disso, depois que ela começou a hablar, claro que a carreira dela começou a degringolar e ela não se tornou uma artista tão famosa assim, né? Eu acho que aqui no Brasil não é um nome tão conhecido, é mais lá nos Estados Unidos, e ela fez mais sucesso há muitos anos, mas provavelmente ela sabe de tudo isso porque as pessoas contam pra ela, porque quando ela começou a hablar, o pessoal meio que percebeu assim que ela é uma pessoa correta, que ela tá fazendo esse papel de expor, e muita gente deve contar coisas pra ela. Fora que, as coisas que acontecem, eles não tinham muita intenção de esconder. Não era nada escondido, assim, sabe? Não é uma coisa que fica ali por debaixo dos panos. Eles meio que não estavam nem aí. Não só o Diddy, mas as pessoas que estão ali juntas com ele, porque ele não faz essas coisas sozinho, né? Eles não tinham medo nenhum de ser pego. Até porque, como a própria Jaguar fala, diz que as autoridades são pagas para não fazer nada. Então, de repente, tem até alguma denúncia, alguma coisa, eles descobrem uma coisa aqui, outra ali, só que eles são pagos para não fazer nada. Vou mencionar aqui algumas coisas que ela falou. Dentre as coisas que a Jaguar fala, tem algumas que nem é segredo, que tá na mídia aí. Por exemplo, que o Usher foi com 13 anos de idade morar com o P. Diddy, que ele tava agenciando ali o Usher, e ele passou um ano na casa do Diddy, morando com o cara. Imagina só o que não aconteceu, o que ele não foi obrigado a fazer. Não sabemos detalhes. Outra coisa que a Jaguar fala e que também não sabemos detalhes, mas é meio claro assim quando a gente acompanha a trajetória, é o Justin Bieber. O Justin Bieber, ele foi descoberto pelo Usher, que era o cara que tinha sido descoberto pelo P. Diddy, amigo do P. Diddy, e ele foi acho que nem tinha 15 anos de idade ainda, mas ele foi também começar a carreira dele ali com o Usher e tava perto do P. Diddy. A Jaguar disse que o P. Diddy fez de tudo para conseguir ali ter o Justin pra ele, mas não conseguiu. Mas tem vídeo, assim, tem vídeo dele falando coisas tipo dele, do P. Diddy, com o Justin Bieber do lado, falando, ai, eu não tenho a guarda dele, mas durante as próximas 48 horas ele é meu. E daí, assim, o Justin Bieber, de 15 anos de idade, na casa do Diddy, festando com ele. Imagina o que aconteceu. Jaguar Wright fala que o Justin Bieber foi abusado e que ele foi obrigado a usar drogas e coisas assim. E apesar do Justin Bieber nunca ter falado isso, né, com essas palavras, que ele foi obrigado pelo Diddy a fazer coisas, a gente viu o que aconteceu com o Justin Bieber, né? Ele tá claramente com a saúde mental aí nos últimos anos muito mal. Ele menciona numa entrevista sobre como ele não gostaria que acontecesse com a Billie a mesma coisa que aconteceu com ele. Quem acompanhou a carreira dele viu o caos que foi, né? Ele recebeu muito hate das pessoas, ele ficou muito famoso, e ele foi para esse lado aí de festar, de usar drogas, que era o motivo das pessoas tacarem hate nele muitas vezes. Só que ninguém sabe direito o backstage disso, do que estava acontecendo com ele, do porquê que isso estava acontecendo com ele. Se era algo de vontade própria que ele estava fazendo essas coisas, ou tinha a influência ali do Diddy. Pelo que a Jaguar fala, e os pontos que o pessoal une aí, era o Diddy, sabe? Foi ele que fez essas coisas acontecerem com o Justin Bieber. Mas não temos detalhes em relação a essas coisas, são pontos que o pessoal junta aí do que um falou, do que o outro falou, do vídeo que tem do Diddy com o Justin junto, de falas do Bieber sobre como ele passou por um período muito ruim na vida dele,
Dá pra juntar os pontos e interpretar que provavelmente tudo que a Jaguar tá falando é verdade. E o que a Jaguar fala também é que o Jay-Z é parça ali do P. Diddy, não só em questão de amizade, mas na questão das coisas erradas. Que o Jay-Z é tão podre quanto o P. Diddy. E, consequentemente, a Beyoncé sabe dessas coisas também e participa dessas coisas também. Segundo a Jaguar, no começo, a Beyoncé foi meio que, não necessariamente com essas palavras, obrigada a trabalhar com o Jay-Z, mas tinha uma diferença de idade bem grande, né? A Beyoncé era muito nova quando ela começou a carreira dela ali com o Jay-Z. O pai dela estava muito interessado na grana e não estava nem aí pro bem-estar dela. Então, diz que começou com um grooming ali do Jay-Z em relação à Beyoncé, como se a Beyoncé estivesse meio presa a ele, mas que eventualmente ela começou a participar ali das coisas erradas. E hoje, mesmo que ela divorciasse dele, ela tá linkada com ele pelas coisas erradas que eles fizeram. Tudo isso segundo a Jaguar Wright, tá? Não sou eu que estou falando, estou repetindo o que ela fala nos vídeos. Coisas que a Jaguar menciona sobre o Jay-Z. Que ele mandou eliminar uma amante dele que estava grávida. Ela também fala que o Jay-Z foi quem colocou a Aaliyah naquele avião que ela faleceu. A Aaliyah era também uma rapper super famosa, estava fazendo um baita de um sucesso. Só que ela rejeitou o Jay-Z, ela não quis namorar o Jay-Z, e aí disse que ele ficou brabinho, botou a gata no avião, ela tava drogada quando foi colocada nesse avião, e esse avião caiu e ela morreu. Até hoje também ninguém sabe dizer muito o que aconteceu, mas isso é assunto para outro dia também, porque é uma história à parte. Também foi Jay-Z, isso não é segredo nenhum, que trouxe Rihanna, de 16 anos de idade, para assinar um contrato com ele. E ela foi meio que obrigada a assinar esse contrato. Tem até vídeos em que ela fala isso, que ela foi colocada num quarto de hotel e ela tinha duas opções de sair desse quarto, ou pela porta com o contrato assinado, ou pela janela, e eles estavam no 29º andar. Palavras de Rihanna. Não é à toa que Rihanna foi lançando um álbum atrás do outro até parar, porque eram esses álbuns em que ela estava contratualmente obrigada a lançar por causa daquele contrato lá que ela fez aos 16 anos de idade com o Jay-Z. E depois disso ela lançou o Anti, que é um álbum que Jaguar Wright também fala que dá a entender que a Rihanna tá falando ali sobre as coisas que aconteceram com ela nesse álbum. E depois a gata desapareceu do mundo da música. Só Deus sabe o que aconteceu com a Rihanna, o que ela passou, o que ela foi forçada a fazer. Ela veio sozinha para os Estados Unidos, sem pais, aos 16 anos de idade. Jay-Z era muito mais velho que ela. Então, assim, vocês já devem imaginar como não deve ter sido nada fácil para ela. Porém, uma coisa é fato, a carreira deslanchou, né? Esses caras, eles eram muito bons em relação a isso, né? Em relação a fazer a carreira das pessoas acontecer. Por isso até que eles foram ficando bem poderosos e o pessoal aí com medo, porque sabem do poder que eles têm de construir, de destruir uma carreira. Outra coisa que Jaguar fala é que Beyoncé é responsável aí pelo não sucesso de algumas artistas, entre aspas, concorrentes. Jaguar fala que a Lizzo só deu essa sumida por causa de Beyoncé e Jay-Z, que não gostaram que a Lizzo estava fazendo sucesso. Lizzo ganhou um Grammy e depois disso, assim, pouquíssimo tempo depois, ela é acusada aí por funcionárias de fazer bullying com essas funcionárias. Segundo Jaguar Wright, essas funcionárias foram pagas para processar a Lizzo. E depois disso, assim, né? Lizzo sumiu. Lançou uma coisinha aqui, outra ali, mas cadê ela? Cadê a carreira dela que estava crescendo exponencialmente, de repente, do nada parou? E assim, né? Tudo isso, coisas que Jaguar fala. E ela fala muito, ela fala de muita gente, não vou incluir tudo aqui no vídeo porque a intenção aqui é só fazer um resumo para você entender. Mas ela fala que assim, que o Will Smith que é um parça também do P. Diddy ali e galera, é um abusador, que abusou do filho. Tipo, ela fala umas coisas assim, muito graves e que não temos provas de nada disso. Temos só o testemunho aí da galera. O curioso é que esta mulher está hablando há anos e nunca foi processada por difamação nem algo parecido. Outra coisa que cabe mencionar aqui, que já tá viralizando, é um livro, uma biografia da Kim Porter. Essa mulher foi namorada do P. Diddy por um tempo, ela faleceu já, e ela conta como foi a experiência de ter vivido ali com o Diddy
E assim, vocês já devem imaginar as coisas que ela conta. Ela fala que o P. Diddy se relacionava com homens, que gostava de se relacionar com homens. E aí que a história encaixa com o que a Jaguar fala, de que ele abusava não só de mulheres, mas de homens também. Ela fala que o Tupac e o Big estavam planejando, que eram um dos maiores rappers da época, estavam planejando abrir uma gravadora juntos e por isso que eles foram mortos pelo Diddy, porque o Diddy não queria essa concorrência. Ela menciona o Will Smith participando ali das festinhas com eles. Assim, o que ela fala no livro, num bom português, é que a vida deles era um grande surubão de Noronha. É isso, assim, o que ela fala. Ela engravidou do Diddy e diz que ele obrigou ela a ter relações com outras pessoas enquanto ela estava grávida. Um papo bem estranho aí, como se, tipo, ela precisasse passar essa energia de grávida que o bebê tava dando pra ela pra outras pessoas, um negócio bem estranho. Ela foi agredida, foi violentada fisicamente, assim, um horror, mas nada que não fosse coisas que as pessoas já não soubessem. Só que durante todos esses anos, nunca aconteceu nada, até que Diddy foi preso. O que eu acho sobre isso? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu para ele ter sido preso agora. Porque as pessoas sempre souberam, as autoridades sabiam que ele fazia essas coisas. E por que só agora que rolou uma investigação? Não temos como saber o que rolou. Segundo Jaguar Wright, foi Jay-Z. Foi Jay-Z que armou para ele, porque Jay-Z quer reinar sozinho. Segundo a Jaguar, foi isso. Não temos como saber. Fato é que, assim, alguma coisa ali rolou pro cara tá sendo investigado agora. Mas isso começou quando a ex-namorada dele, Cassie Ventura, denunciou ele por abuso, né, por agressão. Desse processo dela, não saiu nada dali. Eles meio que fizeram um acordo, o processo que ela entrou contra ele terminou num acordo. Só que depois disso começaram a aparecer diversos processos contra o Diddy e foi aí que ele começou a ser de fato investigado mais a fundo pela polícia. Saiu um vídeo dele agredindo a Cassie, é um vídeo horrível, horrível. E aí que o pessoal começou a acordar e o pessoal que chamava a Jaguar de maluca, por exemplo, começou a ver que talvez ela não seja tão maluca assim. Só aquele vídeo já é horrível. E é um vídeo em que ele tá no corredor, assim, do hotel. Tem câmera. E ele não tava nem aí pra câmera e tava agredindo a menina. Imagina o que ele não fazia com pessoas quando não tava num espaço público, assim. A investigação foi rolando e a polícia conseguiu entrar nas casas do Diddy. Ali eles encontraram armas, drogas e evidências dos freakouts, das festas. Uma dessas sendo 1.000 garrafas de óleo de bebê. Tem muita gente ficando confusa com essa história do óleo de bebê, mas esses óleos eram usados como lubrificante. Então, imagina, 1.000 garrafas de óleo de bebê. Imagina a quantidade de festas que não aconteciam ali e de abuso. Aí agora, em setembro, ele foi formalmente acusado por tráfico humano, né, de prostituição. Muitas das meninas que estavam ali na casa eram prostitutas que estavam ali obrigadas, extorsão e acusado também de liderar uma rede criminosa. As empresas dele estão envolvidas em drogas, em sequestro, em incêndio criminoso e por conta de tudo isso ele foi preso. Qual é o babado aqui? O babado é que ele não fazia isso sozinho, né? Tinha muita gente envolvida nesses esquemas dele. Segundo Jaguar Wright, por exemplo, Jay-Z e Beyoncé estão envolvidos. E o pessoal tá meio que esperando que todas essas pessoas caiam também. Eu, sinceramente, acho que isso não vai acontecer. Nessa altura do campeonato, eles já devem ter desaparecido com qualquer tipo de prova que incriminassem eles. A não ser que a polícia tenha encontrado alguma evidência dentro ali da casa do Diddy. O pessoal tá confiante de que a polícia pegou as fitas que ele gravava as coisas. Não sabemos ainda. E agora a gente tem que esperar esse julgamento. Tem que esperar como vai ser, se eles vão encontrar mais provas. Tem uma música do J. Cole que o pessoal tá ligando com a Beyoncé, aquela música do She Knows, She Knows. O pessoal tá falando que ele fez pra Beyoncé porque ela sabe de todas as coisas erradas que o marido faz. O 50 Cent também tava bem investido em tentar desmascarar ali o Diddy. Boatos de que vai rolar um documentário, que ele tá produzindo um documentário sobre isso. O 50 Cent, o Eminem ali, a galerinha deles, é tipo a galerinha do bem dessa história, sabe? Que sabia que o Diddy fazia tudo isso e tava ali torcendo pra ver ele cair. Só que como a maior parte de tudo isso são testemunhos falados, né? São pessoas que falam coisas que viram ou que viveram. É muito difícil, gente, é muito difícil pegar essa galera como prova, porque para isso valer, elas precisam ir lá na justiça depor para que isso seja considerado uma prova contra o Diddy. E quem é que vai ser maluco de ir na justiça depor contra o Diddy? Quem é que vai falar o que viu, o que acontecia? Imagine o medo dessas pessoas de ou morrer
ou ter a carreira destruída. Porque o Diddy está na cadeia, mas a galera dele, a galera que trabalha com ele, não tá. Por isso, eu tô bem pessimista em achar que outras pessoas vão cair junto, que mais famosos vão cair junto. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas vamos ver o que vai rolar aí nos próximos meses. Este foi, assim, um resumo do que tá acontecendo. Eu espero que você agora tenha entendido qual é a treta toda. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal, porque nós estaremos aí acompanhando esse caso, faremos mais vídeos sobre toda essa história, vídeos mais detalhados. Nesse aqui a minha intenção era mais realmente passar um resumo para você entender o que tá acontecendo, porque essa história vai longe ainda. Te espero por aqui nos próximos.